Hospital e Maternidade Santo Antônio. São 80 leitos, modernos equipamentos e 140 profissionais treinados para que o paciente tenha o melhor atendimento e recuperação. No Hospital Santo Antônio, a preocupação com o bem-estar das pessoas fica sempre em primeiro lugar. Há vários projetos que buscam acomodar melhor os pacientes e visitantes. Exclusiva área de descanso para a qualidade de vida dos funcionários. Horta comunitária, pomar e também o projeto Mimbu, onde uma árvore é plantada a cada nascimento. Hospital Santo Antônio, há mais de 60 anos, construindo a tradição de cuidar das pessoas. Olá, bem-vindos a mais um programa Crônica 2. Hoje o tema é o cenário atual do Brasil, ou seja, a crise econômica. E para falar sobre a crise, estou aqui com duas pessoas que são entendidas no assunto sim. Estamos aqui com a Selma Sartório, que é consultora do Expresso Arte, e também com o Antônio Diegues, que é professor do Departamento de Economia da UFSCar. E para falar um pouquinho com eles, eu quero começar a dizer que eu estudei um pouquinho essa pauta com o Leandro Carnal, que é professor, que é filósofo. E ouvindo um pouco ele falar, numa das palestras dele, ele contou que o Tiririca lançou uma mentira nacional. Ou seja, ele disse que pior do que estava, não ficava. E ficou. A crise se instalou. Então eu quero saber de vocês. O que é a crise econômica? O que é uma crise econômica? Contem para mim, contem para os nossos telespectadores. Não, prefiro que o professor, o economista, comece a falar. Legal. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. A crise econômica, a gente pode pensar numa perspectiva estritamente técnica, é quando a gente tem uma recessão durante 2 trimestres seguidos. Mas essa visão é muito reducionista, né? Muito economicista. A gente tem que entender a crise numa perspectiva mais ampla, levando em consideração as questões políticas, as questões sociais e também as questões econômicas, que por sua vez estão todas interligadas para a gente compreender o atual momento do Brasil. Talvez a dimensão econômica seja até menos relevante para catalisar essa crise nesse primeiro momento. A crise que estamos enfrentando chega a ser um pouquinho psicológica também? Então, eu penso, foi bom que ele definiu, eu queria que ele desse essa definição que é bem de economista, porque a gente pensa que crise, em realidade, é momento de oportunidade, né? É momento de crescer, é momento de se modificar, é momento de transformar. Estamos passando por um momento de algo que funcionava bem e agora não funciona mais. Então vamos nos reinventar, vamos ver o que está de errado, vamos mudar, vamos para novas propostas, com novas ideias, para sairmos daqui renovados, fortes, lindos e felizes. Pegando um pouco o gancho, desculpa, já da questão psicológica, um dos maiores economistas assim, de todos os tempos, o britânico John Maynard Keynes, falava o seguinte: olha, a gente tem que entender como se dá a formação de expectativas em economia. Então ele colocava esse caráter psicológico de maneira muito intrínseca na análise da dinâmica econômica. Nesse sentido, tem até uma metáfora interessante que mostrava o seguinte: olha, os jurados de um concurso de beleza, em geral, eles não votam naquela candidata que eles acham mais bonita, mas sim naquela que eles acham que a média dos outros jurados acha mais bonita. O que ele queria dizer com isso? Que, olha, os agentes econômicos, os atores sociais, tomam decisões levando em consideração aquilo que eles acham que os demais vão tomar. Ou seja, formam-se as expectativas que geram um comportamento que ele chamava de... Ele não, né? Depois denominou-se de comportamento de manada, que vai levar a economia, a política, a sociedade numa outra direção, dependendo também da influência psicológica daquele exato momento, que se aplica muito à nossa realidade atual. Então, eu queria dizer que, seguindo o que ela estava falando, que mexeram na nossa zona de conforto. Sim. E toda vez que se mexe nessa zona de conforto, a crise, ela vem para fazer a gente questionar os valores, mudar os hábitos, saber por onde que vai começar as mudanças. Só que dentro dessa crise existe uma grande discussão
grandes diferenças de opiniões, né? E aí eu queria que vocês identificassem um pouco quais são essas opiniões, quais são esses discursos, como que vocês classificam, enxergam isso dentro dessa briga política, econômica? Então, interessante, gostei da forma como você colocou. Eu prefiro sempre, e eu gosto sempre de colocar, ele falou, foi tão bacana essa questão de eu pensar o que o outro, como ele vai reagir, para eu então modular a minha ação. E no momento a gente está, no curso que a gente está organizando, que a gente vai realizar, a gente vai tratar também de campos mórficos, que eu penso que na realidade não é? A gente está tratando disso. Não é? De como que tudo isso que vai nos impactando, que está no inconsciente de todas as pessoas, a forma como elas se movem, a forma como elas agem, vai impactando em outras, nas ações delas, mas sem muita reflexão, não é? Sem se questionar muito. Então, esse comportamento de manada, eu penso que ele acaba vindo daí. Então, que bom que tira a gente dessa zona de conforto. De uma sociedade, né, que nos exige. Então, que bom que a crise vem para eu repensar isso. A gente teve as brincadeiras com o Atos, né, que o filho que encontrou a mãe depois de anos dentro de casa e tudo mais. Mas a gente tem depoimentos de coisas realmente sérias que quando bateu 2008, 2009, a crise feia nos Estados Unidos, de pessoas, famílias mesmo, que começaram a se relacionar de verdade, porque antes ficava cada um no seu quarto com a sua televisão, com os seus horários, e de repente vamos ter que enxugar algumas coisas aqui, e vamos ter que sentar e conversar sobre isso. Mudaram para casas menores e foram obrigados a a conviver, né? A conviver, quer dizer, a crise traz isso, eu preciso olhar para o outro e conversar com ele. Eu acho que um ponto que a gente pode fazer uma intersecção dentro dessas diferentes perspectivas de leitura da crise é a questão do mimetismo social, né? Pegando de novo o gancho com o Keynes e com o que a Selma acabou de colocar. A gente busca muito, numa sociedade materialista, que a reprodução material é o elemento central, o mimetismo social em busca do consumo. Isso, por sua vez, padroniza determinados padrões de comportamento que, por sua vez, também, quando agregados, têm uma importância fundamental na dinâmica econômica. Dentro dessa leitura, o que a Jaque perguntou, as diferentes leituras da crise, a leitura mais convencional atribui essa crise atual a um excesso de governo na economia, assim, uma perspectiva um pouco mais ampla. Eu gostaria de trazer uma outra leitura que, na verdade, vai olhar para perspectivas um pouco mais amplas. Temos assim, olhando para a dimensão externa, o que a gente observa? Na primeira década dos anos 2000, você tem um período de boom, grande crescimento das exportações brasileiras, principalmente no agronegócio, vinculadas à integração à China. Também, mas não só. Isso propiciou um certo cenário propício ao crescimento. E no segundo momento, além de Dilma 1, o que acontece? Há um certo esgotamento desse padrão internacional de crescimento e, além disso, a agenda que ela se coloca é uma agenda que era ansiada, tinha um anseio muito grande por maior parte da sociedade, mas ela não encontrou eco. Esse é um ponto importante. Assim, precisávamos crescer com base na redução do custo do Brasil, aumentar a competitividade industrial. Essa foi uma agenda, foi uma pauta que ela colocou. Mas a dimensão política fez com que, não só política, mas econômica também, com que essa agenda não fosse aceita entre os agentes, o que trouxe a economia para uma perspectiva de um ciclo de baixo crescimento. A maior acesso à cidadania, à lazer, à cultura, que não são só os 20 centavos, né? Não são só os 20 centavos, muito mais do que isso, né? Não são só o acesso a uma nova forma de se relacionar com o mundo, né? E como sociedade, que não está sendo atendida. Então, fazendo esse link com a perspectiva econômica e a forma de relacionar da sociedade. Então, já voltamos para falar sobre as diferentes perspectivas sobre essa crise. E aí galera, eu estou de volta, dessa vez para mostrar o Residencial Vancouver, um AP descolado inspirado em você. Apartamentos modernos de 73 e 103 metros quadrados, 2 dormitórios com uma suíte ou 3 dormitórios com uma suíte closet.
Vancouver é completo, uma espetacular área de lazer. Conheça e viva todas as possibilidades desse apartamento. Visite decorado. Se é planeta, pode confiar. Hospital e Maternidade Santo Antônio. São 80 leitos, modernos equipamentos e 140 profissionais treinados para que o paciente tenha o melhor atendimento e recuperação. No Hospital Santo Antônio, a preocupação com o bem-estar das pessoas fica sempre em primeiro lugar. Há vários projetos que buscam acomodar melhor os pacientes e visitantes. Exclusiva área de descanso para a qualidade de vida dos funcionários. Horta comunitária, pomar e também o projeto Mimbu, onde uma árvore é plantada a cada nascimento. Hospital Santo Antônio, há mais de 60 anos, construindo a tradição de cuidar das pessoas. Voltamos com a Selma Sartório e o Antônio Diegues. Agora eu queria fazer uma série de afirmações e para ver se vocês concordam comigo em relação a como sair, o que vocês pensam em sair dessas crises. Porque, por exemplo, a crise não é... A realidade não é exatamente o que sai nos jornais. A elite dirigente, ela não é o nosso povo. O nosso povo é esse que rala todos os dias. Aí é uma infinidade de pessoas, né? E o Brasil, ele já foi capaz de sair de uma crise lá, a crise do Sarney com inflações de 84%. Então, assim, o Brasil já foi capaz de sair dessa crise. Então, assim, quais são as nossas alternativas, né, passo a passo, óbvio, né? Porque primeiro ter que... Eu ouvi, não vou lembrar agora, mas tem um professor de política que ele falou assim, que a gente não precisa enxergar a luz no final do túnel. Primeiro o Brasil vai ter que construir o túnel para enxergar a luz e caminhar. Né? Então é o passo a passo, mas, né, eu queria ouvir de vocês, economistas, a gente está discutindo isso, que é interessante levar para o público, para que ele também, né, levante as suas questões. Então, eu penso assim, nós estamos agora com uma proposta para estar trabalhando o que a gente está chamando de economias para o século XXI. Então, que economias que são essas? Então, são a economia compartilhada, economia colaborativa, economia criativa, mesmo as moedas sociais, que é o quê? Uma forma, como ele bem colocou, né, que não houve aderência das políticas do governo com a sociedade, que eu penso que é porque a sociedade, hoje, penso que no século XXI, principalmente essa geração bem mais nova do que a minha, eles têm anseios que não são aqueles anseios dos nossos pais ou os nossos de entrar para o mercado de trabalho, ter um registro na carteira, me aposentar dentro dessa empresa e cuidar dos filhos, dos netos. Não é isso. Então, essa perspectiva toda que não é atendida, né, eles não desejam isso, eu penso que estão todas elas pautadas muito dentro dessas economias. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de Zascar, a gente está falando de Uber, a gente está falando de Airbnb, a gente está falando do Tem Açúcar, que são formas... Vai dominar, né? E vai embora. São formas de se relacionar via plataforma, muito a tecnologia propiciou isso, né? A gente vinha de uma economia industrial, século XVIII, século XIX, e no século XX a gente consegue, através da tecnologia, particularmente da internet, a integrar tantas pessoas de forma em que eu não preciso mais de uma intervenção de governo para conseguir um determinado medicamento, eu posso fazer isso através de rede social. Exato. Então, a tecnologia nos propiciou isso, e quando ela propicia isso, ela traz empoderamento para o cidadão. Então, as intervenções, eu penso que do governo vão sim afetar a nossa vida, não tem dúvida, mas eu penso que cada vez menos. E é por isso que a gente quer oportunizar que as pessoas se apoderem cada vez mais dessas ferramentas e conheçam esses novos tipos de relacionamento para poderem cada vez menos depender de política governamental para poder trabalhar, viver e ser feliz. Não é? Muito bom. Eu acho que é muito interessante as colocações, inclusive essas transformações que a Selma coloca. Eu gostaria de separar assim em dois blocos. Ela está propondo o que a gente, na verdade, é uma onda que a gente observa já na economia, inclusive, de transformações associadas a o que a gente chamaria de inovações disruptivas. Então, mudanças no paradigma, mudanças na trajetória.
essas todas são construídas de maneira de mais longo prazo, né? De mais longo prazo, em paralelo com investimento público também em ciência, tecnologia e inovação, né? Inclusive, esse é um tema que me chama muita atenção, até porque minha área de pesquisa está muito vinculada a essas transformações tecnológicas. Mas, assim, complementando essas transformações que parecem ser um novo paradigma do século XXI, né? Quais são as novas tecnologias, formas de relacionamento, revolução verde, revolução em biotecnologia, problemas de envelhecimento, problemas de como relacionar numa economia que as pessoas não são satisfeitas só pelo consumo, todas são questões fundamentais, né? Mas para a gente chegar num determinado patamar, desse patamar, eu acho que pensando aqui na perspectiva do economista, talvez um pouco economicista, a gente precisa de um nível de renda per capita elevado. É claro que as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Mas essas questões se colocam mais para aquela parcela da sociedade que tem um nível de renda per capita mais elevado, que já se libertou de algumas necessidades básicas. Se a gente olhar para os países escandinavos, isso é muito mais patente, né? A gente caminha nessa direção. Agora, como soluções para a crise, no sentido conjuntural econômico, acho que é inimaginável a gente conseguir sair desse atual cenário sem resolver as questões políticas, porque a maior parte das causas da crise são, na minha leitura de diversos colegas, derivadas da instabilidade política. Então, como a gente vai entrar numa trajetória, sendo que a pauta era outra? É colaborativa? Ela não, então, ela na realidade... Não é assistencialismo, mas é investimento no sentido de... Ela não encontra eco, eu penso, né, nesse sentido, perfeito mesmo. A gente teve na segunda-feira, dia 2 de maio, uma palestra com a Lídia Goldenstein, que você deve conhecer bastante, e ela trouxe para a gente esse gap, né, que a gente tem, que em 2008, né, todo mundo foi, né, tivemos problemas, todo mundo foi se recompondo e a gente ainda está, primeiro assim, com uma matriz energética que agora estamos bombando com petróleo. Gente, ninguém mais quer, né? Então a gente está com um delay, né? A gente tem um gap que quanto mais a gente tenta se igualar, se equiparar a todos os demais países em termos de economia, mas eles estão dando saltos cada vez maiores, porque a tecnologia hoje permite, né? É muito mais rápido isso, e a gente continua atrás. Então, se a gente for numa trajetória tradicional, né, de falar, não, vamos fazer este caminho, esta lição de casa, desta maneira, como foi feito, não vai rolar, não vai dar certo. Não é? A gente precisa disso, tudo junto ao mesmo tempo, agora. E eu penso que até essas pautas todas, elas querem exatamente isso. Nós queremos política assim, nós não queremos que vocês se envolvam conosco, nós queremos fazer as nossas políticas, mas esperamos que vocês nos atendam. Nós queremos outras pautas e não as que vocês estão colocando. É tudo junto ao mesmo tempo agora. E que bom que porque é justamente aquilo que a gente falou, é o que sacode para as pessoas saírem da sua zona de conforto, para a normose ficar de lado e a gente realmente repensar valores, repensar crenças, entendeu? E eu penso que o bom dessa tecnologia toda, que nem você falou, né, da pessoa que tem um poder aquisitivo menor, que pode pelo WhatsApp fazer uma venda de marmitex no bairro dela, que 10 anos para trás isso seria impensável, mas ele tem hoje um aparelhinho celular e ele consegue fazer isso, né, criar um nicho de mercado onde ele está. Então eu penso que cada vez mais tem, mas é esse tumulto, é essa coisa essa louca. É a divindade do ser humano, ele sempre vai achar um caminho, né? Vai. E já que a gente está na crise, vamos propor algumas soluções. Depois do intervalo, a gente já volta com mais crise econômica para vocês. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Deu o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone
3357-6057. Voltamos hoje com o programa Crônica 2, falando sobre crise econômica. E eu estou aqui com 2 educadores de economia. Então eu queria saber de vocês, já que vocês são responsáveis também por fomentar no dia a dia, qual é o trabalho de vocês, qual é a realização desse trabalho? Eu acho que, primeiro, eu gosto sempre de conversar com os alunos, essa profissão nossa é muito bonita, né? Além de debater, na perspectiva mais ampla, questões importantes, né? O que eu gosto sempre de tratar é que dentro da sala de aula, e não só na sala de aula, mas em todos os ambientes que a gente convive, na universidade também, eu sempre gosto de falar para os alunos, olha, as técnicas, os métodos, os instrumentos para se entender a análise econômica, eles mudam, eles evoluem muito rapidamente, para o bem e para o mal. Então, o que a gente precisa fazer? Fomentar o espírito crítico nos alunos. Primeiro ponto que eu sempre gosto de falar para eles, na universidade, no esforço educativo, a gente precisa pensar. Só vou te interromper, vou falar isso. Você sabe que eu sempre fui ligada em conhecimento, mas eu ouvi isso, que na economia, as teses, elas se modificam. Sim. Isso é muito interessante. Claro. E agora você está dizendo isso. Exato. Tem uma ideia, é uma disputa, né, em economia entre as áreas que acham que a economia é mais próxima de uma ciência dura, sendo que você tem algo razoavelmente pronto e por passos infinitesimais vai avançando. Certo. E uma outra perspectiva mais crítica, ligada à economia política, que coloca a gente olhar as teses estão sempre em debates, estão sempre sendo questionadas, são sempre lidas de uma perspectiva contraditória. Isso que eu tento comentar nos alunos leva àquele gancho que a gente falou do pensar. Pode primeiro só pensar grandes questões, fugir desse universo estritamente reducionista que a economia muitas vezes nos empurra. Então, o trinômio que eu brinco sempre com os alunos, pensar grandes questões e nacionais. Pensar nas perspectivas nacionais também, para a gente conseguir entender esse debate numa perspectiva mais ampla. Então, me dou por satisfeito se conseguir pelo menos uma parcela desses objetivos como educador, né? E é uma roda viva, né? Porque você está sempre se aprimorando, as pessoas estão sempre aprendendo, o que significa que qualquer besteira que eu tenha dito hoje, já que eu não sou da área de economia, amanhã já não vale mais. Que bom. Sobre essa perspectiva, então, a economia, aí me corrija se estiver errado, é o cuidado com a casa. Pelo menos no sentido da palavra. Eu gosto de dizer que não, né? Que é a casa do cuidado, que é onde a gente deveria cuidar de outras coisas, de todas as questões. Então, sobre esse aspecto, nós vamos começar a trabalhar agora, este mês, em parceria com o apoio educacional do SENAC, por intervenção do Núcleo de Economia Criativa do SENAC, um curso para falar sobre economias para o século XXI. E o que nós vamos então propor para essas pessoas que vão nos buscar? Porque nós estamos trabalhando com um público muito grande, um público diverso. São empreendedores, são artistas, produtores, gestores, profissionais liberais. Aí eu digo que aposentados, que agora o que eu vou fazer, então também buscam o curso. Por quê? Para ver se essas novas economias, essas novas plataformas, essas novas maneiras de relacionar suprem as questões que a pessoa tem em ansiedade dentro dela. Então, o objetivo, então, quando a gente trabalha com essas economias, é que a pessoa faça a reflexão daquilo que ela realmente precisa para ser feliz, para ela estar bem com ela mesma, para ela estar bem em paz consigo, em paz com o outro, em paz com a comunidade na qual ela vive. Que isso é que é importante. Olha, eu penso exatamente assim. Então, a ideia é o quê? De forma transdisciplinar, e gosto da sua perspectiva sobre isso, trabalhar essas economias e mais. A gente está fazendo isso com um viés daquilo que a Caminhos pela Terra, que é a associação que está realizando o curso, tem na sua base, que são as 3 ecologias do Pierre Weil. Ou seja, a proposição é, primeiro, a paz consigo mesmo, a segunda é a paz das relações e a terceira, a paz, então, na sociedade, na cultura e na política. Porque se você não transformar o indivíduo aqui dentro, se ele não tiver o desejo de se transformar, de modificar o seu olhar, qualquer ferramenta que você apresente para ele não vai fazer efeito.
A gente fala que é colocar chantilly em cima de bolo estragado. Não vai resultar, não vai funcionar. Então a ideia é, você precisa transformar o seu olhar, a sua maneira de enxergar este mundo. Por quê? Porque a quântica já nos provou que esse mundo só está aí desta maneira porque é como nós o enxergamos. É a gente que está construindo essa realidade. Exato. Então, já que temos este poder, por favor, vamos fazer isso de forma mais agradável para todos, mais equânime, não é? Mais justa, mais gostosa para todos, porque nós temos este poder. No fundo, parece uma perspectiva da educação, a gente comunga muito aqui, que principalmente nos anos 90 para cá, com a ascensão do liberalismo, entrou em desuso, né? Com esse instrumentalismo, utilitarismo total. No fundo, o que a gente está retomando é a perspectiva da educação, do conhecimento, como elemento libertador. Exato. Libertador, e não só libertador no sentido conceitual, mas libertador por meio da ação, da transformação social do cidadão, né? Essa visão é... A coerência da sustentabilidade, eu penso que ela tem que passar por isso. É aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita e aquilo que você executa. Exato. Porque senão eu tenho um discurso e tenho outra prática. E aí não funciona. Não funciona, não é que não funciona para o outro, não funciona para mim. Não é? É essa que é a questão. Então a coerência, eu penso que é a base de toda essa sustentabilidade. Isso é que é bacana, quando a gente se encontra nisso. Aí você está inteiro, você está integral. Aí nós estamos sendo econômicos. Eu estava vendo no seu currículo, né? Você também faz um trabalho com desenvolvimento humano. Isso. Que um professor também não deixa de estar praticando o desenvolvimento. Espero que sim. Não, com certeza. A ideia é essa. Também. Não, já nos deu uma amostra aqui que sim. E eu acho que quando a gente começa a consumir informações, mas principalmente consumir informações de pessoas, você fica tão preenchido que você deixa de consumir coisas. Isso é uma prática, gente, não sou eu que estou falando. Isso existe mesmo. Alguém deve ter escrito isso, alguém realmente já comprovou. Isso deve ser uma física, deveria ser uma lei federal. Tinha que baixar. Exatamente. Mas ela realmente deveria ser praticada, porque isso é existencial. E eu acho que, né, se de alguma forma isso acontecesse, né, eu acho que seria também um caminhozinho bem pequeno, mas, né, não político, né, mas por mais pequeno que seja, a gente tem que lembrar que, né, a experiência lá dos 100 macacos, a gente vai chegar num ponto em que a gente vai ter uma massa crítica em que vai ter ponto de virada. Então, todo mundo às vezes fala, mas só eu não faço diferença com a minha atitude, com aquilo que eu penso. Faz, sim. Todos fazemos. Todos nós fazemos. Todos nós fazemos, porque isso vai chegando em um volume em que a gente tem ponto de virada. Então, se a gente quer ponto de virada, temos que exercer isso, cada um. Cada pontinho de luz, não importa o tamanho dessa luz, ela vai fazer diferença na escuridão. Isso, é o Crônica 2 fazendo ponto de virada de hoje, com essas pessoas maravilhosas, a Selma e o Antônio. E vejam mais semana que vem no YouTube, tem mais sobre eles. E até mais. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima semana. Obrigado.